sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isto está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vamos orar. Ó Deus e Pai Celestial, estamos diante da Tua palavra para a meditação nesta noite, nesta hora, nesse momento. Essa palavra, ó Deus, que o Senhor preparou para nós, ó Deus, designou para nós nessa noite. Que o Senhor, ó Deus, fale com cada um de nós, através da palavra, pela atuação do Teu Espírito Santo, que inspirou o apóstolo Pedro a escrever esta palavra, Senhor. Que ela seja proveitosa, que ela abençoe a nossa vida, que ela venha transformar-nos, santificar, nos levar para mais próximo do Senhor. Ó Deus, opere em cada coração segundo o Teu querer, conforme a Tua vontade, conforme a necessidade de cada um. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmão, no capítulo 1 de Pedro, no capítulo 1, o apóstolo Pedro fala que nós fomos eleitos por Deus antes da fundação do mundo. Ele fala que nós fomos regenerados pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus, e que nós temos uma herança reservada no céu, e que nós somos guardados pelo poder de Deus. Está tudo no capítulo 1, versículo 1 ao 5. Mas agora aqui, Pedro está dizendo, agora que nós somos novas criaturas, agora que nós nascemos de novo, agora que fomos salvos, nós precisamos crescer espiritualmente. Deus nos elegeu, Deus nos escolheu, o Espírito Santo transformou a nossa vida, nós nascemos espiritualmente, éramos cegos, hoje nós enxergamos, pela graça de Deus, mas agora nós precisamos crescer espiritualmente, irmãos. Então, o versículo 1 diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, hipocrisia, inveja e toda maledicência. Então, nós precisamos despojar tudo isso da nossa vida. Despojar é tirar, é arrancar alguma coisa. Então, despojar é despir, é tirar. Então, precisamos arrancar da nossa vida, com a ajuda de Deus, não só esses pecados nomeados aqui, mas todo o pecado da nossa vida. Nós temos que tirar. Eu falo nós, mas é Deus quem faz isso, mas nós temos a nossa participação. Precisamos despir de tudo isso, como se despede de um trapo imundo, uma roupa suja, uma coisa que está incomodando. Como um mendigo, né, sujo, mas se alguém pega esse mendigo e cuida dele, e leva para casa, ele não pode mais usar aqueles trajes de mendigo. Ele tem que abominar aquilo, tirar e jogar fora. Vai estar numa casa cheirosa, numa casa limpa. Então nós precisamos tirar esses trapos imundos da nossa vida, porque nós encontramos, o Senhor nos encontrou, não foi nós que encontramos, o Senhor nos encontrou. O Senhor nos salvou. Isso que Pedro está dizendo. Aqui ele fala de 5 pecados. Então veja se você tem algum na sua vida aí. Então o primeiro aqui ele fala da maldade. A maldade é um termo bem amplo. Bem amplo. É o desejo de causar dano ou dor ou sofrimento a alguém. Isso é maldade. Ele tem o desejo de causar dano, sofrimento a uma pessoa. É desejar que algum mal venha sobre o outro, sobre uma pessoa.
Então nós não podemos, irmãos, causar mal ao nosso próximo. Não podemos, como cristãos, não podemos fazer mal ao nosso próximo. E a Bíblia diz que nós não podemos nem falar mal do nosso próximo. Veja um livro antes aí, Tiago 4:11, ele diz: irmãos, não faleis mal um dos outros. Nós não podemos praticar o mal nem falar mal dos outros. E vai além. A Bíblia diz que nós não podemos nem pensar mal contra o nosso próximo. Zacarias 8:17 diz assim: nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo. Então é muito difícil para as pessoas isso. Você não pode fazer mal para o seu próximo, você não pode falar mal do seu próximo, e você não pode nem pensar mal no seu coração contra o seu próximo. Esse é o ensinamento das Escrituras. E se nós conhecemos a Cristo, se nós professamos que somos de Deus, que somos de Jesus, nós temos que eliminar isso da nossa vida. Quando vê um pensamento mal contra o nosso próximo, nós não podemos dar guarida a esse pensamento. Nós temos que tirá-lo da nossa mente, do nosso coração. É o que diz o profeta Zacarias: nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo. Então, não pense mal no seu coração contra uma pessoa. E o segundo pecado aqui é o dolo. O que é dolo? É a pessoa usar de artimanha, de astúcia, de engano para obter vantagem. Isso é dolo. Então, nós temos que eliminar isso da nossa vida. Usar de artimanha, usar de astúcia para a gente, de engano, para a gente ter algum benefício. Então, isso não é coisa de crente, de cristão. Nós não podemos fazer isso. O terceiro pecado que Pedro fala aqui no versículo 1, hipocrisias. Hipocrisias. Hipocrisias é agir dissimuladamente. Dissimuladamente. Fingir ser o que não é. Hipocrisia. E a hipocrisia religiosa é a pior que tem. Ela é abominável a Deus. Os religiosos, que se dizem religiosos, mas são hipócritas. Isso que Deus abomina. E o Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, ele condenou severamente os religiosos hipócritas. Somente aqueles que estavam na liderança, os fingidos, usava máscara, falava e não fazia. E Jesus tratou eles duro. Veja aí Mateus 23, versículo 27 e 28. Ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes ao sepulcro caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Versículo 28. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheio de hipocrisia e de iniquidade. Pensa bem o que Jesus está dizendo aqui. Ai de vós, escribas e fariseus, eram os líderes religiosos de Israel. Eles eram semelhantes a um sepulcro caiado. Não sei se todos sabem essa linguagem. Sepulcro é sepultura. Caiado, porque eles passavam cal para ficar branquinho, bonito. Hoje se pinta lá a sepultura, nem pinta mais, já tem de mármore, tem de outro material aqui, de lajota. Mas eles faziam a sepultura e caiava. Por fora, embelezavam. Aí colocavam um vaso de flor aqui no cemitério de Farroupilha tem, você vai lá, tem aqueles vasos de flor bonito na sepultura.
Mas se você abrir essa sepultura por dentro, é o que Jesus fala aqui, estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Aí Jesus faz a aplicação, é muito sério isso aqui. Aí Jesus faz a aplicação. Assim também vós, exteriormente, parecer justo diante dos homens. Mas por dentro está cheio de hipocrisia e de iniquidade. E nossa palavra deve calar fundo no coração de cada um de nós. Então, por fora, parece uma pessoa boa, uma pessoa querida, uma pessoa isso, aquilo, mas por dentro é sujo. Por dentro está cheio de iniquidade, cheio de cobiça, cheio de ganância, cheio de ira, enfim. Então Jesus está dizendo, vocês parecem justos aos homens, mas por dentro vocês são roubadores. É só uma aparência. E Jesus fala lá em Mateus 15, versículo 7, bem profetizou Isaías a vosso respeito, vós honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Muita gente honra Jesus só com os lábios, cantam, louvam, mas o coração está bem longe de Cristo. Eles não fazem nada que Cristo manda, mas é só aparência. Jesus conhece esse tipo de pessoa. Jesus chama de hipócrita. Isaías já tinha profetizado isso. Só louva o Senhor com os lábios, mas o coração está bem longe, o coração está em outras coisas, ele quer outras coisas. Ele quer o pecado, ele quer a ganância, quer o dinheiro. Mas Jesus conhece o coração de cada um. Irmãos, é o cristão hipócrita, ele finge ser espiritual no domingo. Vem na escola dominical, vem no culto, mas ele é carnal durante os dias da semana. No domingo, eterno, né? Bonito. Tudo bem, tudo bem. Mas durante a semana ele é carnal nos seus negócios, faz negócio errado, faz trapaça, não paga conta, enfim, engana, mente. Mas no domingo, que crente maravilhoso. Ai dele. É isso que Jesus diz aqui. Hipócrita. Isso é ser hipócrita. Na igreja é uma coisa, amanhã lá no negócio, no comércio, no trabalho, ou próprio em casa é outra. Então, esses são os verdadeiros hipócritas. Então, aqui não haja hipocrisia em nossas vidas, viu? Elimina tudo isso da sua vida, se há isso, elimina. Seja aquilo que você é. Aqui, lá fora, em casa, qualquer lugar. Seja você. Seja o que você é. Transparente, sincero, justo, em todo o tempo. Não temos a dicotomia, na igreja é uma coisa, lá fora outra. Nossa vida, tudo é para a glória de Deus. Eu trabalho para a glória de Deus, eu passeio para a glória de Deus, eu faço negócio para a glória de Deus. Se não for para a glória de Deus, estou pecando. Então, tudo que eu faço na vida tem que ser para a glória e louvor de Deus, como se fosse o nosso culto. Honra e louvor a Deus. E o quarto pecado que Pedro relata aqui, que precisamos despojar, precisamos tirar da nossa vida, é inveja. É inveja. Ele fala da hipocrisia, fala também da inveja. A inveja, irmão, é um sentimento mesquinho, muito mesquinho. A inveja é um desejo forte de possuir o que é do outro. Ele quer aquilo que é do outro. O invejoso, ele sente infeliz porque ele vê o outro feliz. Ele vê o outro feliz e sente infeliz. Ele sente mal porque ele vê o outro bem. Aí ele sente mal. Ele sente desprezado porque o outro é honrado. Isso é inveja. Ele fica com inveja porque alguém foi honrado. Aí ele sente mal, ele sente desprezado, ele sente rejeitado. Isso é inveja, irmãos. O invejoso é incapaz de se alegrar com o sucesso do outro. Ele não consegue. O invejoso não consegue se alegrar com o sucesso de uma pessoa. A não sei que se alguém da família, um filho, talvez, né?
Mas um amigo, alguém lá de fora, um colega de trabalho, um vizinho, um parente, ele não consegue. Invejoso não consegue se alegrar com o sucesso do outro. A inveja é um sentimento maligno que corrói como câncer. A inveja é um sentimento maligno, vem do diabo. Ele vai corroendo a pessoa, vai corroendo. Provérbios capítulo 14, versículo 30, diz que a inveja é como podridão nos ossos. Olha só o que diz a palavra de Deus. A inveja é como podridão nos ossos. Sabe o que é um osso podre, cheio de pus? Assim é a inveja. Claro que está falando espiritualmente, mas é uma comparação com o corpo físico, com o osso. Um osso com pus dá febre, fica doente. Então a inveja é como podridão nos ossos. O invejoso, ele peca contra Deus, contra o próximo e contra si mesmo. É um pecado terrível. E a quinta coisa que Pedro fala aqui é maledicência. Maledicência é falar mal dos outros, mais ou menos com a maldade. Principalmente na ausência da pessoa. A pessoa está ausente e você fala mal dela. Então, muitas vezes é um hábito que as pessoas têm. Então, nós temos que evitar isso de falar mal de uma pessoa em situação nenhuma. Mas se tiver que falar mal, fale na frente dela, não pelas costas. Agora, irmão, o apóstolo Pedro, ele passa daquilo que devemos despojar, tirar, detestar, para aquilo que devemos de buscar, de anelar, aquilo que devemos de desejar. É o versículo 2. Estão abertos aí em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Agora ele fala, primeiro ele fala porque nós temos que despojar, tirar todos esses pecados. Agora ele fala, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então, a fome da palavra de Deus é uma evidência, é uma grande, é a maior evidência de que a pessoa nasceu espiritualmente. Eu não consigo entender um crente que não ama a palavra de Deus, que não medita diariamente na palavra de Deus. Ele tem sede, ele deseja, é que nem uma criança, ele nasceu espiritualmente. Como uma criança que nasce fisicamente, a primeira coisa, ele quer o seio da mãe, o leite materno. E se bate, chora e não se consola enquanto que a mãe não dá o peito. Agora, falar com uma pessoa que teve encontro com Jesus, foi transformado e não ama a palavra de Deus, não tem sede da palavra de Deus, não é bíblico. Então nós temos que anelar, não só quando se converte, mas no decorrer da nossa jornada. Nós temos que anelar, querer a palavra de Deus. O dia que você fica sem ler a Bíblia, você se sente assim, desesperado, que nem a criança com fome, gritando, esperneando, até que a mãe vem e dá o leite. É isso que Pedro está dizendo aqui. Essa é uma evidência da nossa salvação. Se você não ama a palavra de Deus, se você não entende a palavra de Deus, precisa ver como que está a tua vida. Você não tira um tempo de qualidade para meditar, para ler a palavra de Deus diariamente. Sua alma está morta. Porque a alma viva é como uma criança viva, ela quer se alimentar. Se nós formos ressuscitados espiritualmente, nós queremos alimentar o nosso espírito agora. Antes estava morto, nos nossos delitos e pecados. Agora, com o encontro com Cristo, Cristo nos deu vida. Nascemos espiritualmente, crescemos, nascemos, agora precisamos crescer espiritualmente. Então, se nascemos, nós temos fome. Nós temos fome das coisas de Deus. E o que é as coisas de Deus? É a palavra. Temos fome de congregar, de vir na igreja, de estar junto com os irmãos, vontade de orar, de louvar, mas principalmente a palavra de Deus. Assim como a criança recém-nascida anseia pelo peito materno, pelo leite materno. Então nós nascemos pela palavra de Deus, o Espírito Santo usa a palavra de Deus para o nosso nascimento,
E também nós crescemos através da palavra de Deus. Não tem substituto, irmãos. Você não vai crescer espiritualmente sem a Bíblia. Pode fazer o que você quiser. Se você nasceu e não tem fome da palavra de Deus, é estranho. Mas mesmo assim, você vai ficar criança espiritualmente sempre. Você não vai crescer. Não tem como crescer sem a palavra de Deus. Não tem como crescer. Participando de estudo bíblico, escola dominical, mensagem, estudo, internet, tudo isso é muito bom, mas nós temos que pessoalmente ler a Bíblia. Isso aqui nos ajuda, é claro. Nós precisamos ler, nós mesmos, alimentar nós mesmos diariamente com a palavra de Deus. Não tem substituto para a leitura da Bíblia, para o crescimento espiritual. Não tem. Duas coisas que nos faz crescer espiritualmente: a palavra, primeiro, e a oração. Deus fala pela palavra, nós falamos com Deus pela oração. Então aí nós vamos ter essa comunhão com o Senhor, diariamente. Nós vamos conhecendo o Senhor. Nós vamos relacionando com o Senhor, nós vamos caminhando com Deus, com Cristo, no nosso dia a dia. E nós vamos conhecendo mais e mais. Ele vai se revelando a nós pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus. Olha o versículo 3. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Todos aqui têm experiência de que Deus é bom? Tem? Já responder. Como é que é gostoso ter experiência que Deus é bom? Você já falou assim, puxa, nossa, como que Deus é bom? Como que Deus foi bondoso comigo nessa situação? Como que Deus tem sido bondoso com a minha vida? Irmão João Calvino, ele diz que Deus, por meio da sua bondade, nos atrai para si. E é verdade. Deus vai manifestando a sua bondade no decorrer dos nossos dias e nos vai atraindo para Ele. A gente vai ficando amando a Deus por isso. Nós vamos se apegando a Ele. A bondade de Deus nos atrai para si. Como que é verdade isso? Até na terra aqui, uma pessoa, o pai, a mãe, alguém que é bondoso, você acaba amando aquela pessoa. Ele vai te atraindo com gesto, com palavra, agraciando você com alguma coisa, um presente. Assim Deus faz isso com nós. Quanta coisa você nem pede, de repente Deus te dá. Aí tem acontecido isso. Meu Deus, que maravilha. Eu orei uma vez só e Deus já me deu. E às vezes você nem orou por aquilo e Deus te deu. Então a bondade de Deus te atraindo para Ele. A bondade de Deus nos atrai. Então Pedro está dizendo, se é que você já tem experiência de que o Senhor é bondoso. E essa bondade de Deus leva você a glorificar Ele. Quando você reconhece isso. Qual é o triste quando Deus te abençoa, Deus te enche você de bênção e você não reconhece isso. Não é aquele reconhecimento, obrigado, Senhor, não é isso, mas é algo lá na alma, é no coração. É um sentimento assim que domina a gente. Meu Deus, mas é você e Deus só, você não fala para ninguém, é em oração. Meu Deus, mas que coisa maravilhosa, como que o Senhor é maravilhoso. Como que o Senhor tem sido gracioso, bondoso com a minha vida. Então isso glorifica a Deus. Você não está falando para ninguém ouvir, você está falando para o Senhor. Então, se você está falando para o Senhor, tem que ser sincero. Você pode falar perto dos outros coisas que não é verdadeira. Ah, Deus é bom. Ah, eu agradeço sempre a Deus. Mas será que não é só da boca, não? Mas quando você fala, só você e Deus, aquilo sai da alma, sai do coração. É um reconhecimento da sua alma que Deus verdadeiramente é bom. Ele é bom para com você. Salmo 73:1 diz que verdadeiramente Deus é bom para com Israel e para com os limpos de coração. Deus verdadeiramente é bom. E Calvino diz que Deus usa a sua bondade para nos atrair a Ele. Versículo 4. Chegando-vos para Ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens,
mas para com Deus eleita e preciosa. Então, Cristo é a pedra que vive. Então, isso aqui, irmãos, pedra que vive é uma metáfora. É uma metáfora. Cristo é essa pedra que foi rejeitada pelos homens. Pensa nisso, irmãos. Não só foi como ele é. Cristo foi rejeitado. Sempre Cristo foi rejeitado pela maioria e continua sendo rejeitado. Mas para com Deus o Pai, essa pedra é eleita e é preciosa. Então Cristo é o Filho amado de Deus o Pai. 3 vezes nos evangelhos nós ouvimos a voz de Deus lá do céu. Este é meu Filho amado em quem me comprazo. Lá no batismo, no Jordão, em outras 2 ocasiões, no Monte da Transfiguração, lá em João 12, a voz do céu. Cristo estava na terra com os discípulos, com a multidão, e lá vem a voz de Deus. Este é o meu Filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. Todo o prazer de Deus está no Filho dele, em Cristo. Então, a preciosidade para Deus, ele é precioso. E as pessoas rejeitam a Cristo. Irmão, eu fico pensando, como que pode? Como que o homem é cego? Como que o homem é cego, morto, rejeitar Jesus Cristo? O Rei da Glória, o único que pode nos salvar, nos dar vida eterna, perdão, e é rejeitado. E a maioria, em peso, rejeita Jesus. Olha o versículo 5. Pedro aqui faz uma transição de quem é Cristo e de quem nós somos em Cristo, de quem nós somos nele. Vamos ler o versículo 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então, Cristo é a pedra que vive. Isso é uma metáfora. A pedra principal do reino de Deus, do edifício que está sendo construído. Cada cristão verdadeiro é uma pedra viva que está sendo colocada sobre Cristo. Cristo é o alicerce. Cristo é o alicerce dessa casa espiritual, desse templo espiritual. E cada salvo é como se fosse uma pedra, um tijolo que vai formando o templo espiritual de Deus, até a volta dele. Não vai faltar nenhum tijolo nessa construção, nenhuma pedra, todas vão estar ali. Deus já os elegeu antes da fundação do mundo. Cada crente, cada pessoa que é salva, ele é colocado ali em Cristo. Cristo cabeça, nós o corpo de Cristo. Por isso que a igreja é chamada o corpo de Cristo. O que é a igreja? A igreja não é isso aqui. Aqui é um templo, um prédio, um edifício. Igreja não é presbiteriana, não é assembleia, não é batista, não é nenhuma. Igreja é cada salvo. Cada pessoa que nasceu de novo. Cada pessoa que teve um encontro com Jesus Cristo. Cada pessoa que foi perdoada, lavada no sangue de Cristo, ele é a igreja. Nós usamos o termo igreja, presbiteriano, nós usamos tudo isso aqui, mas para a gente poder relacionar aqui. Mas igreja não é isso aqui. Quando Cristo vem buscar a sua igreja, ele pega um pouquinho daqui, outro de lá e forma o seu povo. Pensa não que todos que estão na igreja são igreja. Assim fosse, mas não é. Então, cada um examina a sua vida, para que você seja realmente uma pedra viva nesse edifício. Então, Jesus está edificando a sua igreja. Ele fala, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, cada pessoa que nasce de novo se torna membro da igreja de Deus, da igreja do Deus vivo, que é a coluna e baluarte da verdade.
como diz 1 Timóteo 3,16. A igreja de Deus é coluna e baluarte da verdade. Não tem nada a ver com placa de igreja, com prédio, mas é a palavra, é a verdade de Deus. E todo cristão verdadeiro é um sacerdote, no sentido de ter acesso à presença de Deus por intermédio do grande sumo sacerdote que é Cristo. Muita gente pensa que ele vai a Deus por ele mesmo. Não existe isso. Nós só vamos a Deus por Cristo. Não é por Maria, não é por Pedro, não é por nada, não é por nós mesmos, também não temos condições. Nós só temos acesso a Deus por meio de Cristo. É por isso que ele chama nós de sacerdote. Sacerdote é aquele que relaciona com Deus, que intercede perante Deus em favor dos homens. Ele fala aí, continuando o versículo 5, a fim de oferecer de sacrifício espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. O único sacrifício para a vida eterna, para o perdão, Cristo já fez lá na cruz, não tem outro. Nós não podemos fazer nada para ser salvo, a não ser crer no sacrifício de Cristo. Quando ele morreu lá na cruz, ele diz, está consumado, está pago. Tudo pago. Quando ele ressuscitou, Deus o aprovou, ressuscitando dos mortos. Então, mas tem sacrifício que agrada a Deus. Não para a salvação, é para o nosso crescimento, para a glória de Deus. Quais são os sacrifícios no Novo Testamento? Então, a Bíblia fala lá em Romanos 12:1, sacrifício é o nosso culto racional. Então, nós precisamos um culto racional a Deus. Vamos ler lá Romanos 12:1. O apóstolo Paulo, que escreveu, diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o nosso culto é um sacrifício agradável a Deus. É o nosso serviço a Deus, quando nós cultuamos a Deus, quando estamos reunidos com o povo de Deus como igreja, mas também em nossa casa, com a nossa família. Então, o sacrifício no Novo Testamento é o nosso culto. Hebreus, o livro antes de Pedro, depois tem Tiago, voltando, 13:5, ou melhor, 13:15, ele diz, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, o sacrifício hoje é o sacrifício de louvor, que confessa o nome de Cristo. Então, ofereçamos sempre esse sacrifício a Deus. Mas não o sacrifício de fazer uma penitência, de fazer coisa aí, carregar uma cruz e não sei o que, não. É o nosso culto, é o nosso louvor. Tem um texto interessante também lá em Filipenses 4:18, quando a igreja dos Filipenses, lá em Filipos, enviou uma oferta para Paulo que estava preso em Roma. Paulo estava preso em Roma. Essa igreja que amava o apóstolo Paulo envia um donativo para Paulo. E Paulo fala que aquilo chegou como um sacrifício a Deus. Vamos ler lá, Filipenses 4:18. Ele diz, recebi tudo, tenho em abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então, aquela oferta, aquele donativo, eu não sei o que eles mandaram para Paulo lá na cadeia, Paulo ficou tão satisfeito, tão grato, que quando ele escreve lá da prisão de Roma, ele escreve a carta aos Filipenses, ele fala dessa oferta. Ele fala que veio da parte dele, passou as mãos, que veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então isso Deus se agrada, mas isso aí não é para comprar salvação. Isso aí não é para entrar no céu, isso é porque nós já temos. Então nós fazemos para a glória de Deus, é bem diferente. Então, irmão, todos os sacrifícios precisam ser oferecidos a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Senão, não é aceito.
Muitas coisas que o mundo faz aí, caridade, boas obras, é só para os homens mesmo. Vai ser queimado no dia do juízo. Não tem valor nenhum, porque não é feito em Cristo. Pode dar uma tonelada de alimento, tudo bem. Pode fazer o que quiser. Socorrer o pessoal de enchente, de terremoto. Mas se não é feito em Cristo, não tem valor para Deus isso. Só tem valor para Deus aquilo que é feito em Cristo. No nome de Cristo, por meio de Cristo, diz a Bíblia. O sacrifício perfeito de Cristo na cruz santifica aquilo que nós fazemos. Pela fé. Eu tenho que estar em Cristo. Então, quando eu faço alguma coisa para Deus, quando eu louvo, quando eu sirvo meu irmão, quando eu ajudo o necessitado, eu faço em nome de Cristo. Então é aceito por causa de Cristo. Mas não por minha causa, porque por minha causa aquela oferta, aquele sacrifício está contaminado pelo pecado. Deus nunca vai aceitar. Então a pessoa pode desembolsar aí muito dinheiro, mas se ele não crê em Cristo, aqui não tem valor. Ele pode construir uma creche, um hospital, um asilo, que valor tem isso para Deus? Se ele faz isso na força do braço, se ele não faz isso em nome de Cristo, tem valor. Pecaminoso. Deus só aceita quando é feito por intermédio do seu Filho, Jesus Cristo. Então, nós temos que oferecer, o texto é bem claro, nós temos que oferecer o nosso sacrifício a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Olha o versículo 6. Pois isso está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Pedro está citando aqui o Antigo Testamento, está citando o Salmo 18, versículo 22 e 23, e o profeta Isaías 28, versículo 16. Já estava na Escritura que Deus ia colocar em Sião, em Jerusalém, uma pedra angular, uma pedra de esquina, mas que ela seria rejeitada. Essa pedra era Cristo. Cristo nasceu em Belém, nasceu na Judéia. Cristo estava sempre em Jerusalém, no templo, pregando. Olha o versículo 7. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Então Jesus, ele precisa ser precioso para nós, acima de tudo, de tudo. Então a pergunta, Jesus é precioso para você? O que é ser uma coisa preciosa? Uma coisa preciosa é uma coisa que você ama de verdade, uma coisa que você deita, acorda pensando aqui é teu tesouro. Uma coisa que você não pode ficar sem. Uma coisa que te enlaça, uma coisa que você ama de verdade. Uma coisa preciosa. A gente fala, né? Isso aqui meu carro é uma coisa preciosa para mim. Meu filho é precioso, minha esposa. Que tem que ser precioso para nós é Cristo. Então, Cristo é precioso para você? Você pode dizer como o rei Davi disse lá no Salmo 16, 2, diga ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Nós falamos hoje na escola dominical isso aí. Então, Davi, ele tinha muito ouro, muita prata, muitas fazendas, mas eu não tenho bem nenhum. Isso aí para mim não chega no coração. O único bem que eu tenho é o Senhor. Será que nós conseguimos fazer isso, irmãos? E o versículo 7 continua. Mas para o descrente, para aqueles que não creem, a pedra que é Jesus, que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Versículos 7 e 8. Então, Cristo, a pedra que os construtores de Israel rejeitaram. Então, os líderes de Israel, eles estavam encarregados de construir o reino de Deus. Então, vem lá de Moisés, vem no Antigo Testamento, vem. E quando Jesus chega, estavam ali os fariseus, os sacerdotes, os saduceus, os escribas, mas eles rejeitaram
a Jesus. Vamos ler um texto em Atos 4, que vai falar sobre isso. Atos 4. A palavra do apóstolo Pedro aqui, perante essas autoridades. Pedro, como que ele joga na cara deles. Pedro e João perante o Sinédrio. Capítulo 4, versículo 11. Pedro fala para as autoridades máximas de Israel, tanto religiosa como civil. Esse Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então Pedro, esse sermão dele aí, essa palavra perante o Sinédrio de Israel, ele fala que Jesus é a pedra que eles, como construtores do reino de Deus, rejeitaram. Eles rejeitaram Jesus. Eles colocaram a pedra principal, a pedra angular, de lado, como se não tivesse nenhum valor. E eles continuaram com as suas tradições, com as coisas, e deixaram a verdadeira pedra de lado, irmãos. Isso continua até hoje. Muito sistema religioso, irmão, deixa Jesus de lado. Pode até falar, mas Jesus não é o fundamento, a base. Eles têm outras coisas. Outro fundamento. Não é só Jesus. Irmão, e para muitas pessoas, sempre foi, até hoje, eles não acham lugar para Jesus na sua vida. Não há lugar para Jesus nos projetos das suas vidas. Eles projetam tudo, Jesus fica de fora. Nunca tem lugar para Jesus. Às vezes se convida uma pessoa para vir na igreja, qual é a resposta? Quando sobrar um tempo. Quando tiver um tempo eu vou. Nem falo nada, né? Tá bom. Vai sobrar um tempo, sim. Um dia você vem. Sobrar um tempo para Jesus, irmão. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor da eternidade. Um dia essas pessoas vão ter a eternidade para gemer, para chorar, para lamentar. Não vai ser só um tempo, não. Vai ser uma eternidade. Quantos? Você deve ter ouvido isso. Tem lido a Bíblia? Ah, estou sem tempo para ler a Bíblia. Ah, uma correria. Preciso fazer isso, fazer aquilo. Tá bom. Continue assim, você não vai parar. Então é assim, irmãos. Tem lugar para Jesus hoje? Nunca teve, né? As pessoas não conseguem encontrar lugar para Jesus em sua vida. Então isso é uma lástima. Para aqueles que Jesus não é a preciosidade, ele é pedra de tropeço, irmãos. É rocha de ofensa. Vamos ver um texto, estamos terminando. Em Lucas 20, Lucas capítulo 20, versículos 17 e 18. Vê que Jesus está falando aqui na parábola dos lavadores maus. Mas Jesus, fitando-os, disse: que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Versículo 18. Tudo o que cair sobre essa pedra ficará em pedaços. E aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Não tem meio termo com Jesus. Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha, disse o Senhor Jesus, irmãos. Não tem meio termo. Quem não se curva e não se prostra e não se humilha aos pés de Jesus, com certeza vai tropeçar nele. Vai tropeçar nessa rocha e vai ficar reduzido a pó. Isso que ele disse. Vai ficar reduzido a pó. Não tem outro termo. Ou você crê em Jesus, você se humilha perante Cristo, você recebe Ele como Senhor da sua vida, você vai ser reduzido a pó.
reduzido a nada. E essa pedra, irmãos, está no caminho de todas as pessoas. Todas as pessoas. Ninguém pode se esquivar disso. Jesus está no caminho de todos. Todos. A pergunta de Pilatos continua ressoando e vai continuar até o fim. Que farei de Jesus o chamado Cristo? Que farei de Jesus o chamado Cristo? Todos têm que responder essa pergunta de Pilatos. É a pergunta mais importante da vida de uma pessoa. Essa rocha, essa pedra está no caminho de todo ser humano. Um dia você vai encontrar com ela. Se você não crer nessa pedra, que é Cristo, você vai ser esmagado por ele. Vai ser reduzido a nada, a pó. Agora, se você se curvar diante dele, se você crer nele, ele vai ser uma preciosidade na sua vida. Não tem como. Que farei de Jesus chamado Cristo? Todos nós temos que fazer alguma coisa. Só tem duas coisas para que pode ser feito. Só duas coisas, irmão. E ninguém pode ser indiferente diante do Filho de Deus, diante de Jesus. Todos têm que fazer uma escolha. Todos têm que fazer alguma coisa com Jesus. Todos. E só tem duas coisas: recebê-lo na sua vida como Senhor e Salvador, ou como uma coisa preciosa, ou rejeitá-lo. Não tem meio termo, não tem em cima do muro. Ou você pertence a Cristo ou não. Ah, eu estou quase, entendeu? Eu gosto assim, de vez em quando. Vou na igreja, de vez em quando leio a Bíblia, mas não é tão assim também, não. Não tem isso. Só tem duas coisas: você tem Jesus ou você não tem. Ou ele é precioso para você, ou ele é rejeitado por você. Não tem como ser. Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta espalha. Ah, eu não sou assim, mas também não sou contra. Não tem isso. Ou é ou não é. Se você é de Cristo, você vai trabalhar com Cristo. Você vai estar com ele, você vai estar juntando com ele, você vai ser um com ele. Todos vão saber que você é dele. E se você não é, você não é. Entendeu? Você é reprovado. Então nós temos que tomar uma decisão, irmão. E tem muitos que vão levando assim, ó. Mas quando chegar o dia, quando chegar a partida desse mundo, quando chegar a volta de Cristo, o que vai ser? Aí não tem mais como. Então essa pedra está no caminho de todo ser humano. É uma pedra de tropeço, é uma rocha de ofensa, ou é uma pedra preciosa, uma preciosidade. Depende de cada um. Depende de cada um. Temos que tomar a decisão firme ao lado de Jesus. Ele disse lá em Lucas 14:33: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Não tem jeito não. Renunciar tudo que nós temos para seguir a Jesus.